Olá, eu quero cumprimentá-los no amor de Jesus e dizer que é uma grata satisfação poder, por meio de mais uma videoaula, ter este tempo de aprendizado e conhecimento com os alunos do nosso Instituto de Ensino Teológico e Treinamento Ministerial, Ágape. Quero cumprimentá-los no amor de Jesus. Ainda dentro do assunto sumário da história do cânon do Antigo Testamento, na aula anterior nós estudamos a respeito das evidências da inclusão de um livro entre os consagrados ou considerados sagrados pelos judeus. Vimos também, estudamos sobre a conclusão da terceira parte da Bíblia e nesta aula eu quero comentar ou falar sobre a infalibilidade dos autógrafos originais. Muito importante também, né, que vai sustentar ou calçar os nossos argumentos na nossa defesa da fé religiosa. Então, este ponto, a infalibilidade dos autógrafos originais, nos mostra que precisamos entender como próximo passo levantar a seguinte pergunta: que tipo de registro há de ser? Um contendo erros de vários tipos ou um registro livre de qualquer erro? Ou seja, trocando em miúdos, os registros contém erros de vários tipos ou é um registro livre de qualquer erro? Se esta revelação escrita contém erros, então dificilmente poderá cumprir seu próprio propósito, ou seja, o de transmitir aos homens de maneira digna de confiança a vontade de Deus para a sua salvação. Ou seja, então, se os registros contêm erros, então dificilmente esses registros poderão cumprir seu propósito, ou seja, o de transmitir aos homens de maneira digna de confiança a vontade de Deus para a sua salvação. Por que é assim? Porque um erro comprovado numa parte faz surgir a possibilidade de haver erros em outra parte, ou em outras partes da Bíblia. Sob exame, acaba sendo uma mistura de verdade e erro, então fica sendo um livro como qualquer outro. Ou seja, nós entendemos bem o que isso significa. Se você tem um documento e consta o seu nome, que no primeiro nome ou no seu sobrenome tem lá sobre alguma vogal um tio ou um outro acento, e você, um momento, precisa fazer alguma declaração, usar esse documento, e você não coloca aquele acento, pode ser que na verificação dos seus dados ou daquilo que você está apresentando, se alguém puxa lá no sistema e não tem esse tio, ou não tem esse acento, isso pode
impedir que você faça a sua transação ou alcance aquilo que realmente você precisa. Ou seja, às vezes um pequenino assento. Se você vai comprar um medicamento e às vezes há uma troca, uma troca entre uma palavra ou uma letra, isso pode levar você a comprar o medicamento errado. É, nós sempre, eu sempre considero que algumas palavras que nós temos na nossa gramática, que se não soubermos escrevê-las corretamente, podemos incorrer em erros e levar alguém a errar. Por exemplo, a palavra acender, acender com C e acender com SC, ou seja, a pronúncia é a mesma, acender. A escrita é diferente, uma é com C, outra é com SC. Ou seja, então acender com C é meter fogo, né? Acender com SC é subir, ou seja, o texto bíblico vai dizer que Jesus ascendeu aos céus, ou seja, ele subiu aos céus. Ou uma outra palavra que temos muito conhecida, a palavra concerto, concerto com C e concerto com S. Né? Concerto com S é reparo, né? Vem de consertar, ajeitar, arrumar. Concerto com C é uma apresentação musical, uma orquestra, enfim. Então, se tivermos a pronúncia certa, mas a escrita estiver errada, então pode-se incorrer ou podemos incorrer em erros e levar alguém a errar também. Eu estou fazendo esta comparação apenas para sustentar o argumento que diz que um erro comprovado numa parte faz surgir a possibilidade de haver erros em outras partes da Bíblia, sob exame, acaba sendo uma mistura de verdade e erro, então fica como um livro qualquer. E provavelmente o aluno já tem algum conhecimento de homens que usavam a Bíblia e deram uma interpretação totalmente errada e cometeram erros e mancharam realmente a interpretação verdadeira da Bíblia. Foi noticiado pelo Fantástico há alguns anos atrás um pastor que estava vivendo com duas mulheres, porque ele leu lá na Bíblia a passagem de Jacó, que tinha mais de uma esposa, e outros que tiveram mais de uma esposa, e ele chegou ao seguinte entendimento que se os outros puderam, então ele poderia ter também. Ou seja, a Bíblia não diz isso. A Bíblia é correta. A Bíblia ela não dá margens para erros. Nós que lemos, quem lê, quem faz a leitura, é que comete os erros. Vou dar um outro exemplo aqui. Dois exemplos. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E esse versículo é a base do nosso argumento quando defendemos a criação, Deus como Criador. Mas, para aqueles que usam, às vezes, de meios interpretativos diferentes dos nossos, acabam se pegando na forma como as traduções mais comuns apresentam esse versículo. Então, no original, o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, o texto fica da seguinte maneira:
Deus, vírgula, no princípio criou os céus e a terra. Ou seja, apresenta-se o sujeito e depois as suas ações. Deus, vírgula, no princípio criou os céus e a terra. Um segundo exemplo é quando o malfeitor, né, o condenado, estava lá na cruz do Calvário e ele pede a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esta resposta tem causado muita dificuldade de entendimento, muita confusão, porque alguns acham que quando Jesus morreu, o malfeitor já morreu junto com ele, e Jesus foi para o paraíso e o malfeitor já foi também, porque o modo como lemos e interpretamos é o modo que vamos filtrar ou vamos compreender. Porém, se observarmos bem o modo como a resposta de Jesus está escrita, nós vamos entender que a resposta é bem diferente. Jesus não disse, hoje mesmo você estará comigo no paraíso, dando a entender que assim que Jesus morresse, o malfeitor estaria morrendo e iria para o paraíso. Quando Jesus responde à solicitação do malfeitor, Jesus diz o seguinte, hoje eu te digo, ou seja, neste momento eu estou te dizendo, você vai estar comigo no paraíso. Não é que o malfeitor estaria a partir daquele momento no paraíso, é que naquele dia, naquele momento, Jesus estava dizendo. E assim nós temos outros exemplos. Então, é importante termos este entendimento e defendermos assim a inerrância da palavra de Deus, né? Sem dúvida, há verdades em todos os demais documentos religiosos conhecidos aos homens, o Alcorão, os Vedas, os Upanishads, os Analetas, a Ilíada e a Odisseia, muito embora que esta verdade possa coexistir com uma abundância de erros. Ou seja, a verdade ela é tão maravilhosa que ela está em todos os campos. É interessante que até na boca do mentiroso a verdade está também. Porque se um dia você encontrar um amigo, uma pessoa que você conhece, um vizinho, e ele você sabe que é uma pessoa mentirosa, e nesse dia está chovendo muito, e esse seu amigo ou amiga que é mentiroso ou mentirosa, ele diz para você assim, puxa, hoje está chovendo bastante. Ou seja, ele é mentiroso, mas ele está falando uma verdade ali naquele momento. Então precisamos ter, né, essa consciência de que a Bíblia ou os autógrafos originais são infalíveis e livres de qualquer erro. Né? Sem dúvida, há verdades em todos os demais documentos religiosos conhecidos aos homens, tipo o Alcorão, os Vedas, os Upanishads, os Analetas, a Ilíada e a Odisseia, muito embora que esta verdade possa coexistir com uma abundância de erros. O que se deve fazer com livro deste tipo, que contém verdades e erros? A única coisa que se pode fazer é sujeitá-lo à faculdade crítica do raciocínio humano. Eu já disse aqui no outro estudo que a Bíblia ela deve ser interpretada com a teologia, com a psicologia e com o bom senso. Né? Então, quando há essas realidades, quando um livro contém verdades e erros, a única coisa que se pode fazer é sujeitá-lo à faculdade crítica do raciocínio humano.
dentro dos seus limites apropriados, bem entendido, o poder de raciocínio do ser humano tem uma função legítima e necessária em aquilatar as evidências apresentadas nestes documentos para descobrir se são consistentes com a alegada origem divina. Neste caso, é uma questão de reconhecer a identidade daquilo que se apresenta como sendo uma revelação, averiguando se é a palavra de Deus ou não. O raciocínio humano é competente aplicando-se a regras de contradições internas e os demais cânones da lógica, para julgar as evidências, para determinar se os próprios textos e os dados ali registrados se condizem com as reivindicações da sua origem divina. Ou seja, quando observamos pelo prisma do raciocínio humano, me vem à lembrança a passagem de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, capítulo 1 de Romanos, eu vou ler aqui, capítulo 1, verso 18 de Romanos, quando Paulo ele diz o seguinte, o capítulo 1 de Romanos, verso 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado. Ou seja, nós também podemos, de acordo aqui com o nosso ponto, o raciocínio humano é competente aplicando-se às regras de contradições internas e os demais cânones da lógica, para julgar as evidências, para determinar se os próprios textos ali registrados se condizem com as reivindicações da sua origem divina. Mas é coisa bem diferente quando o raciocínio humano quer emitir seu julgamento sobre a revelação divina como tal, para determinar sua veracidade ou falsidade. Aí, nesse ponto, o raciocínio humano ele não tem competência. Porque Jesus, quando está conversando com aquela mulher lá junto ao poço, situação exposta aqui no capítulo 4 de João, do Evangelho de João, Jesus diz o seguinte: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, se Deus é espírito, só podemos compreendê-lo por meio do espírito. Então, o raciocínio humano, ele se torna incapaz na emissão de julgamento sobre revelação divina para determinar se é verdade ou falsa, veracidade ou falsidade. Tais julgamentos só poderiam ser válidos se quem julga possui um conhecimento de verdade metafísica, ou seja, que é superior àquele da própria revelação. Ou seja, então, só haveria a possibilidade da mente humana, do raciocínio humano, constatar se é verdadeiro ou falso, se ele tivesse realmente conhecimento de verdade metafísica, superior àquele que deu a própria revelação. Ou seja, então,
o ser humano só seria capaz de dizer se isso aqui é verdadeiro ou falso, referindo-se aos textos sagrados ou à Bíblia, se ele tivesse um entendimento além daquele que deu a revelação, ou seja, ao próprio Deus. Aí Paulo, o apóstolo Paulo, faz a seguinte pergunta: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Noutras palavras, o homem precisaria saber mais sobre Deus e a alma e valores espirituais se quisesse emitir um juízo válido quanto às verdades da Bíblia. Mas isto, obviamente, não é o caso. Eu me lembro que quando Jesus estava sendo interrogado por Pilatos, e Jesus diz que ele veio para dar testemunho da verdade, ironicamente, ou realmente sem conhecimento, falsamente interessado em saber, Pilatos faz a seguinte pergunta a Jesus: mas o que é a verdade? Então, o homem, se quisesse afirmar que a Bíblia é verdadeira ou falsa, ele precisaria saber mais sobre Deus e a alma humana se quisesse emitir o seu juízo válido quanto às verdades bíblicas, ou às verdades da Bíblia. Mas isto não é, obviamente, não é o caso, conforme foi indicado previamente, por isso mesmo o homem depende totalmente da revelação divina para receber este conhecimento tão importante. Por este motivo, a única maneira pela qual esta revelação pode chegar ao homem, numa forma que possa ser empregada e merecedora de confiança, sem ter que se depender da exatidão do julgamento humano tão infalível, seria como revelação infalível. Senão, não poderia cumprir seu propósito de ser manifestação digna da confiança da verdade divina. Quero usar aqui fazer um paralelo aqui. Capítulo 9 do Evangelho de João, quando aqueles homens estão interrogando aquele cego que fora curado por Jesus, quando o cego é questionado, quem foi que te curou? Quem era o homem que curou? Quem foi o homem que fez esse milagre? O cego disse o seguinte: olha, eu não sei quem é ele. Eu só sei de uma coisa. Eu era cego, agora eu estou vendo. Ou seja, questionamentos, dizer quem é quem é. Eu sei que eu era cego, agora eu estou vendo. Eu poderia dizer o seguinte: eu não entendo nada da Bíblia. Eu só sei que quando eu ouço a palavra de Deus, o meu coração se enche de alegria. Então eu creio nisso. Eu quero me enveredar para o final desse nosso sétimo estudo, comentando sobre a transmissão do texto não é necessariamente infalível. Diferente do primeiro ponto, que fala sobre a infalibilidade dos autógrafos, esta segunda e última parte vai falar sobre a transmissão do texto. A transmissão do texto não é necessariamente infalível. Então, neste ponto, precisamos fazer uma distinção. A infalibilidade ou a isenção de todo erro só se reivindica necessariamente para os manuscritos originais, ou seja, os autógrafos dos livros bíblicos. Forçosamente eram isentos, forçosamente
eram isentos de todo qualquer erro, senão não poderiam ter sido inspirados por Deus, o Deus da verdade, pois nele não há treva alguma. Então Deus nunca poderia ter inspirado um autor humano das Escrituras escrever algo errado ou falso. Mas que se pode dizer do texto da Bíblia, conforme o que possuímos agora? Será que o texto é necessariamente livre de todos os erros, de qualquer tipo? Não, quando se trata de erros de copistas, pois realmente descobrimos discrepâncias entre as cópias manuscritas que tem entre aquelas que datam dos primeiros séculos. Alguns erros de pena, de certo, se introduziram nas primeiras cópias feitas dos manuscritos originais e erros adicionais típicos da transmissão do texto conseguiram entrar nas cópias das cópias. Quando você lê o capítulo 1 de Lucas, eu acho interessante essa referência bíblica, capítulo 1 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, verso 1, Lucas ele diz o seguinte, apenas para sustentar a minha argumentação nessa conclusão. Lucas ele diz o seguinte, tendo em vista que muitos já se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os eventos que se cumpriram em nós, conforme nos transmitiram os que, desde o princípio, foram testemunhas oculares dos fatos e servos dedicados à palavra, eu, pessoalmente, investiguei tudo em minúcias, a partir da origem, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Então, Lucas ele está escrevendo para Teófilo e ele diz que, tendo em vista que muito já foi escrito, o empenho de muitos na elaboração de uma narrativa histórica e que já receberam também por transmissão de testemunhas oculares, então Lucas ele diz, eu pessoalmente investiguei tudo e o que eu passo para você é fruto da minha investigação. Então pode ser que haja, ou seja, é quase inevitável que alguns erros de pena, ou melhor, corrigindo aqui, quero corrigir, erros adicionais típicos da transmissão do texto podem ter entrado, mas isso não mostra que a Bíblia contenha erros ou os autógrafos originais. Seria nada menos do que um milagre garantir a infalibilidade da cópia de um manuscrito original, aceitando o fato que erros se infiltram em nossos textos conforme os temos em mãos. Como podem servir como meio certeiro de desvendar a vontade de Deus? Será que não voltamos ao problema dos livros que contêm uma mistura de verdade e de erro? De modo nenhum, pois há uma grande diferença entre um documento que era errado desde o princípio, entre um documento e um documento que começou correto, mas que depois foi erroneamente copiado. Isso já aconteceu, assim, em muitas situações. Então, qualquer pessoa pode ler uma carta de um amigo ou parente e achar nele errinhos comuns, como em no lugar de por no lugar de para, e pode
por meio de um processo simples de correção à luz do contexto, facilmente chegar ao verdadeiro sentido daquilo que o autor queria dizer. Dias atrás, a nossa igreja fez uma feijoada e o rapaz que fez o vídeo de divulgação, ele tem algumas limitações, ele não tem uma formação acadêmica, o grau de escolaridade dele é pequeno. Então, é pequeno, todavia, entende tudo de sistema operacional, de hardware, software, programação. É o rapaz que faz a edição dos meus vídeos, é o meu editor, é o meu cinegrafista. É uma mente impressionante, a mente daquele rapaz. Mas no vídeo da divulgação da feijoada, ele falou beneficiente ao invés de beneficente. E teve uma irmã que já tem um conhecimento melhor, porque ela é uma assistente social, e ela se apegou justamente na questão do beneficiente. Então é possível que haja esses erros, né? Só se os erros que entraram no texto são tão sérios que pervertem todo o sentido, é que a mensagem desvia-se da verdade. Mas, se a carta chegou da parte de um correspondente que estava confuso, errado ou desejando iludir, então os erros e as falsas informações que contém seriam irremediáveis e o leitor seria prejudicado por ela. Então, isso levanta a questão da fidelidade da transmissão do texto bíblico, né? Há numerosos tipos de erros de manuscrito, ou seja, a Bíblia foi escrita em grego, hebraico e aramaico. E foi traduzida, Vulgata Latina, Septuaginta, ou seja, pode ser que tenha ocorrido ou se introduzido alguns erros de copista, não da revelação. Não da revelação. Então, nós temos alguma evidência objetiva que Deus não tenha permitido que os erros da transmissão do texto tenham corrompido e pervertido sua revelação? Sim, temos, pois um estudo cuidadoso das variações dos vários manuscritos mais antigos revela que nenhuma delas afeta uma única doutrina das Escrituras. O sistema de verdades espirituais contido no texto geralmente aceito do Antigo Testamento em hebraico não se altera nem se compromete por nenhuma das variações. Então, diante desta realidade, nós devemos entender que erros de copistas não invalidam a palavra de Deus. Erros de transmissão que se introduziram não altera, não desfaz, não muda a veracidade dos textos originais. Então, deve ser claramente entendido que, neste respeito, o Antigo Testamento é diferente de qualquer outra obra antes da era cristã sobre as quais temos notícia. É verdade que normalmente não possuímos tantos manuscritos diferentes de produções pagãs, vindo de épocas tão separadas do tempo, como é o caso do Antigo Testamento. Mas quando temos muitos manuscritos, como é o caso do livro do Mar Morto, dos Mortos, ou melhor dizendo, livro dos Mortos do Egito, então as variações são de natureza mais extensiva e séria. Então, concluindo aqui,
erros de copistas não invalidam ou não é evidência de erros da revelação. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.